Olá, gente, tudo bem? Com vocês aqui o professor Bareta. Lembra da aula passada, do pulo de paraquedas, né? Daquele sofrimento todo que eu tive lá para mostrar os pontos extremos de Sergipe, a localização. Foi muito prazerosa aquela aula. E vamos ter mais aulas como aquela. Vamos para a geografia na rua, vamos mostrar tudo de Sergipe. Vamos deixar a coisa bem lúdica, não é verdade? Hoje, dando continuidade ao quadro físico do estado de Sergipe, nós vamos ver o quê? Um pouco da estrutura geológica. Bareta, é um negócio meio chato? Não. Tem alguns nomes que a gente vai falar, tá? Mas eu vou traduzir tudo para você, tá bom? Eu estou aqui para isso, para traduzir, para você entender sem precisar ter tanto sofrimento, tá ok? Você não precisa pesquisar nada. Eu vou entregar para você hoje tudo que você precisa saber sobre a estrutura geológica do estado de Sergipe. O que é a estrutura geológica? A formação das rochas, do relevo sergipano. Que estrutura tem o relevo sergipano? Que rochas tem? Como se formou isso? Quando se formou? Você vai dar uma volta pelo estado de Sergipe e vai ver várias estruturas, certo? Então, essas estruturas que vão determinar o quê? O relevo do estado de Sergipe, tá certo? Temos aqui o quadro físico de Sergipe, estrutura geológica. Importante a gente estar ligado nisso. Vamos lá. Devagarinho, a gente vai entendendo. Tá ok? Aí tem estrutura geológica. Em decorrência da estrutura geológica e das condições climáticas, certo? A altimetria do relevo de Sergipe caracteriza-se, a grosso modo, pelas baixas altitudes. Vamos traduzir? Em decorrência da estrutura geológica, condições climáticas. O clima, ele age diretamente sobre as rochas. Um clima mais seco é o intemperismo físico. Vai necessitar o quê? Que de noite está frio, de dia está quente, de dia quente as rochas se dilatam. Vamos lá no sertão. E de dia à noite está frio, as rochas se contraem, vão rachando, tá? Já próximo aqui do litoral, nós vamos ter um clima úmido, um temperismo químico. A umidade vai entrar nos poros da rocha e vai destruir a rocha, formando o quê? O solo. Então a gente tem que compreender que o clima tem a ver o quê? Com a estrutura geológica e com a altimetria. Que quanto mais eu vou passando o tempo e um clima mais agressivo, úmido, vai o quê? Dilapidando a estrutura geológica e dando origem a outras rochas. Uma rocha que veio e foi destruída e virou uma rocha sedimentar. Então, o clima tem a ver com isso, o tempo tem a ver com isso. E Sergipe, a grosso modo, é um estado bem velhinho em termos de estrutura geológica. Então, sofreu muita ação do clima. Então, vai predominar as baixas altitudes. Compreenderam? Um clima muito agressivo, durante muito tempo, vai determinar um relevo rebaixado, porque você deixar um carro lá de fora no meio do sol, da chuva, a pintura vai começar a se estragar todo. Deixar aí 2 anos um carro no meio da rua, ele vai se deteriorar, se enferrujar. É a ação do clima e do tempo junto, tá certo? Bem assim o relevo sofre a ação do clima e do tempo. Situando-se as maiores elevações, onde estão as maiores elevações do estado de Sergipe? Aí ele fala aqui, ó, na parte central, que a Serra de Itabaiana é um domo, certo? Tem a segunda maior altitude do estado, a Serra de Itabaiana, 659 metros, certo? E ele fala ainda, e na parte ocidental quer dizer, não está para o lado do oceano, que aí seria oriental, está para dentro do continente. Na divisa com a Bahia, é o pico culminante do estado de Sergipe, que seria quem? A Serra Negra. Nós vamos estudar isso melhor quando eu for falar de relevo, tá certo? Vamos lá. A geologia de Sergipe é formada pela presença de rochas mais antigas, certo? Com embasamento gnástico e na faixa do dobramento sergipana, ocupando a parte central e ocidental. Esse mapa mostra essa parte central e ocidental, onde estão as rochas mais velhas, mais antigas e mais resistentes também, em alguns pontos desse aqui, ó, certo? Depois você tem também a formação de rochas mais recentes, que se encontra na parte oriental. Oriental sempre voltado para o mar. Essa parte mais clarinha aqui, ó, é a parte mais recente, né, de formação sedimentar, certo? O Bareta, ele fala aqui, como as bacias sedimentares de Sergipe e de Tucano e as formações superficiais. Traduzindo, o estado de Sergipe é um estado que, bem velhinho, sofreu a ação do clima, e perdeu-se a sua altitude. Ele tem baixas altitudes. As rochas mais antigas estão no centro, como o domo da Serra de Itabaiana,
Aqui você tem outra área mais ainda de altitude, que é a Serra Negra, mas um relevo muito antigo. E por que esse relevo aqui mais recente está próximo do mar? Justamente isso. É um relevo que está sendo trabalhado e retrabalhado pelo mar e sofreu influência do mar. Então aqui estão as rochas sedimentares, que nós vamos entender que é a formação de sedimentos de Sergipe e de Tucano, são as formações superficiais, principalmente as que estão mais próximas do mar, são as mais superficiais e as mais recentes que temos. Tá certo? Nós vamos entender que, assim, a estrutura geológica de Sergipe tem a ver com o clima, que com o tempo, vai sendo a altitude. Tem as rochas mais antigas, mais lá para dentro do continente, ó, e as rochas mais recentes próximo do mar, certo? Próximo do litoral. Vai determinar, então, o relevo de Sergipe, vai ser determinado por 3 unidades geomorfológicas importantes. Vamos ver aqui. Nós vamos ter a planície costeira, o tabuleiro costeiro e o pé de plano sertanejo. São as 3 unidades mais importantes que nós vamos estudar e que tem caído em concurso. Preste bem atenção na próxima aula, que é uma continuidade dessa. Até a próxima.